Namastê. Cada chakra na Índia está associado a uma deidade, né? Uma divindade. E por um lado se diz que ele é regido por essa divindade, por outro lado se associa esse chakra às qualidades dessa deidade. A deidade ligada ao chakra do coração é Ishana, Rudra, Shiva. São três nomes para uma mesma coisa, mas que cada um são três nomes de Shiva, se pode dizer assim, né? Mas cada um desses nomes, digamos assim, puxa para determinadas qualidades, né? Puxa, ele, como é que se diz, referencia diferentes qualidades que estão ligadas ao chakra do coração. Dessa maneira, Ishana, né? Ela é uma palavra que vem da raiz Ish. Ish quer dizer a força que governa todo o universo, a força invisível, né? a força que está por trás da trama do universo, da trama que une todas as coisas, da trama que te une à estrela mais distante, na mais distante das galáxias, né? Da trama que ordena o universo, da trama que dá uma ordem, né? Uma organização a todo esse universo que está aqui. Então, isso é o Ish, né? Ishana seria aquele que, digamos assim, que é portador dessa força, né? Então, o chakra do coração, ele te coloca em contato com essa dimensão mágica, né? Com essa força mágica invisível que está por trás de todas as coisas, como elas se organizam. Ishana, Rudra, Shiva. Rudra, o segundo nome da deidade, é considerado na Índia o deus dos raios, né? Seria a Yansan do candomblé brasileiro, né? E um pouco Xangô também, né? O Rudra, por um lado, é considerado deus dos medicamentos, né? Aquele que tem o remédio que é capaz de curar todas as coisas. Então ele traz o foco, né, para a qualidade do chakra do coração de nos curar daquilo que nos aflige, né, emocionalmente, como a gente já viu na meditação da Rosa, né, essa capacidade do chakra do coração de transformar sentimentos contramão, né, sentimentos negativos em sentimentos, entre aspas, positivos, ou seja, transformar a raiva que poderia ser destrutiva, como se costuma achar Shiva destrutivo, né, em força criativa e regeneradora, né, e geradora, né, ou transformar o ressentimento em amor incondicional, mas a mesma capacidade tem também oposta, né, o chakra do coração, de transformar amor em ressentimento. Né? Então, Rudra é o deus das encruzilhadas, como a gente já falou bem na cruz, né, na Índia. Né? E como Deus, ou seja, a encruzilhada é o momento que você faz a sua escolha. Né? A encruzilhada é aquele lugar onde os ladrões esperam, né, as possíveis vítimas, né, para assaltá-las. Né? Então, onde você é seduzido a se desviar do caminho, onde você às vezes é impingido a se desviar do caminho, mas a encruzilhada é o momento onde você também faz escolhas. Né? Você faz uma escolha se você vai para cá, para cá, para cá, ou se volta para lá. Né? Então, o chakra do coração, ele está ligado à sabedoria necessária para que você faça as suas escolhas. Né? Ele está ligado à possibilidade da escolha ser consciente ou inconsciente. Né? A escolha ser consciente do que ela envolve, né? Ou inconsciente, ou você fazer como a avestruz, que quando aparece o perigo, a avestruz enfia a cabeça debaixo da terra e diz assim, não quero ver o perigo. Como se o perigo fosse deixar de existir, porque ela escondeu a cabeça ali. O perigo vem e come ela. Né? O chakra do coração o predador vem e agarra a avestruz porque ela está
virou uma presa fácil, né? Então, na encruzilhada que Rudra simboliza, né, do chakra do coração, você tem que escolher se você vai ser consciente ou inconsciente daqui em diante, né? O Rudra é o deus dos raios. E o que é o raio? O raio é aquele que corta o céu no meio, aquele que abre uma brecha para você passar onde parecia impossível se passar para ir adiante, onde parecia um beco sem saída, né? É aquele que cria uma brecha naquilo que a gente costuma chamar de firmamento, né? Naquilo que parecia firme, naquilo que parecia imutável, naquilo que parecia intransformável. Então, o Rudra ele sempre aponta para uma nova possibilidade, né? Isso é o chakra do coração, né? Ele sempre te aponta para uma outra possibilidade para como você lidar com a coisa que está na sua frente, né? O chakra do coração ele é simbolizado pelo lótus de 12 pétalas, né? Cada chakra, cada um dos 7 chakras é simbolizado por um lótus, né? Cada qual com um número de pétalas diferentes. O chakra do coração está ligado ao lótus de 12 pétalas. O que são os 12, né, pétalas? Né? As 12 pétalas, elas são os 12 signos do zodíaco, né? As 12 possibilidades diferentes de expressão da natureza e as 12 possibilidades diferentes de expressão humana, né? As 12 possibilidades diferentes de temperamentos humanos. Então, o chakra do coração, ele te dá a possibilidade de você ver todas as 12 possibilidades e saber como é que esse aqui decidiria, como é que esse aqui decidiria, como é que esse aqui decidiria, e por isso você entender o papel do outro, né? Se há uma coisa que a astrologia me ensinou de essencial, de importante, foi que eu vi que as pessoas são diferentes porque o todo, né, a organização precisa de pessoas com características diferentes, né? A humanidade como um todo é uma orquestra, né? E uma orquestra precisa de violinista, precisa de violoncelista, precisa de alguém tocando fagote, precisa de alguém tocando oboé, precisa de alguém tocando clarinete, né? Precisa de alguém tocando, enfim, cada um dos instrumentos que a compõem. O, o, o chakra do coração é quando você entende que aquela pessoa que é diferente de você, ela é diferente porque ela tem um papel diferente. Às vezes você gosta de deixar os detalhes passarem adiante, mas é preciso que alguém mostre o detalhe para te alertar daquela diferença. Então, se você é um pisciano, você quer que os detalhes passem adiante. O signo oposto, o virginiano, a pétala oposta da mandala de 12 pétalas, né, astrológica, né, da mandala de expressão universal astrológica, ela coloca o virgem do outro lado, que é aquele que vai mostrar o limite para o pisciano, né? O limite vai mostrar o detalhe, né, para que o pisciano consiga distinguir melhor qual é a diferença entre essa e aquela pessoa. Então, Rudra, ele é o Deus que cria né, que cria uma brecha para que você enxergue a coisa diferente daquilo que estava estabelecido, também pela sua personalidade, para que você possa perceber pelas outras 12 pétalas. Né? O raio é aquele que traz uma luz inusitada no meio da noite. Você está lá no meio da noite totalmente inconsciente, sem saber aonde está pisando, né? Sem saber para onde está indo, porque você não está enxergando a paisagem. De repente vem um raio e você enxerga tudo, você enxerga todas as árvores. Por falar em árvores, Rudra é também digamos assim, o deus dos lugares selvagens, né? O Deus dos lugares selvagens lembra a gente o quê? Lembra que os lugares selvagens, né, ele é o Deus dos lugares afastados das cidades, ou mesmo das fazendas, né, daquelas selvas virgens, né, daquelas selvas onde a composição original da natureza não foi transformada pelo ego do homem, né,
pela visão do homem de como deveria ser o mundo. Então ali é onde o mundo se mostra como deveria ser, né? Se mostra como ele é naturalmente, independente do que você acha que ele deveria ser. Então o chakra do coração ele te dá essa possibilidade também, que é a fonte secreta, escondida de pureza que está no fundo do chakra do coração, que a gente falou na pílula anterior, né? Rudra é aquela que cria aquele que cria o clarão para que você enxergue essa selva virgem dentro de você, para que você enxergue a sua parte virgem, intocada, não formatada, né? E totalmente, né, uma página em branco a ser escrita a cada momento, mas é uma página que você escreve como se escrevesse na areia, porque você escreve ali, vem a onda, apaga tudo e você volta a ser uma mata virgem, onde tem, né, uma natureza virgem, onde você pode dar uma resposta descontaminada à nova situação que aparece. Você apaga totalmente o quadro anterior e pinta outro, e encontra então soluções para aquele quadro. Rudra é assim um Deus selvagem, né? Que nos traz a visão, digamos assim, orgânica do mundo, né? Nos traz uma visão que surge a partir do próprio organismo. Então, quando você desenvolve o seu chakra do coração, enquanto você está na superfície do seu chakra do coração, você pode achar que tem uma maneira certa de respirar. Quando você entra no fundo do chakra do coração, você devolve o seu organismo a inteligência que está por trás dele, né? Ao Ishi, né? Que está por trás dele, né? A sabedoria natural que está por trás dele, que vai orientar o corpo sobre como é melhor ele respirar, independente de todo o lixo cultural que você botou dentro de você, estudando no livro tal que respirar de um jeito era melhor, ou no livro outro que respirar de um outro jeito era melhor, ou no livro outro que respirar de um outro jeito era melhor, né? Eu, particularmente, como fui flautista, me interessei muito por respiração, né? Enquanto no início da minha vida entrei em todos os cursos que existiam sobre respiração, e cada um me ensinaram coisas diferentes sobre o que seria a maneira certa de respirar, porque o homem tem mania de estabelecer um certo e um errado, porque aí ele se sente seguro de dizer assim, não, agora eu sei o que é certo, então agora eu posso sentir que eu estou agindo como o certo, que eu estou caminhando como o certo, né? Enfim, isso pode ter utilidades em certos momentos, mas não é o essencial. O essencial é aquilo que Rudra pode te mostrar, né? A sua natureza selvagem que se organizou de uma forma tal que deu ao seu corpo uma inteligência de saber qual é a melhor maneira de respirar em cada momento. Então a gente falou de Ishana, Rudra, Shiva. Vamos falar agora do terceiro nome, que é Shiva, né? Ishana e Rudra são, de uma certa forma, dois nomes de Shiva, né? Ishana da raiz Isha, né? De Shana, vem a palavra Ishwara, que é um outro nome de Shiva, que é o Shiva que os yogis pretendem ser, aquele ideal apolíneo, né? Do que seria um yoga ideal, que todo yogi tenta se transformar em, né? Shiva é considerado o deus transformador na Índia. Na Índia você tem, na trilogia oriental, você tem 3 deuses, né? Você tem Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é o deus neutro, né? Existe Brahma, existe Brahman, né? Brahman é a inteligência do universo não manifestada, antes dela se manifestar aqui no universo onde a gente está. Brahma é a tradução mais fiel
dentro da possibilidade do universo manifestado, ao que é o imanifestado. Então é aquela expressão ainda incontaminada por tudo que está em volta. A partir do momento que o imanifestado, né, que aquilo que o universo não manifestado se manifesta no universo manifestado, se é que a gente pode chamar o imanifestado de universo, enfim, porque não tem verso, só tem uni, né? Ali não tem diversidade, né? Na hora em que o imanifestado se transforma no manifestado, ele tem ainda uma forma virgem, né? Mas ele passa a estar dentro do tempo e do espaço. Então ele passa a viver dentro da dualidade. Quando ele passa a viver dentro da dualidade, ele pode, dentro da dualidade, você pode construir e destruir, você pode mudar as coisas, né? Então você aparecem aí dois outros deuses. Vishnu, que é o deus da manutenção, que tenta manter a vida, né, para que a vida possa ir adiante, e Shiva, que é o deus da transformação, que ele tenta manter a vida de uma outra forma. Então se diria, por exemplo, que se Vishnu e Shiva morassem numa mesma casa no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Pernambuco, ou em qualquer lugar do Brasil, e você desse um rádio para cada um, Vishnu provavelmente ia colocar o rádio lá na prateleira mais alta da estante para que as crianças não mexessem e por isso não pudessem danificar o rádio, porque ele quer manter a integridade do rádio. O Shiva não, o Shiva ia estudar ali como é que o rádio funciona por dentro, ia desmontar o rádio inteiro, ia destruir o rádio para entender como é que funciona, para saber como é que ele pode construir um rádio a hora que ele quiser, aonde ele precisar. Então, na verdade, Brahma e Shiva, todos dois são deuses da manutenção da vida. Só que, né, desculpe, é Vishnu e Shiva, né? Só que Vishnu é a manutenção estática, né? Shiva é a manutenção dinâmica. Então a vida no universo tal qual a gente conhece, ela não é feita só de manutenção, né? Ela é feita de que um peixinho menor é comido por um peixinho maior, existe uma morte para existir uma vida, né? Quer dizer, o tempo todo, né, se você está vivo aqui assistindo hoje essa conversa com a gente, conversando aqui comigo nesse papo, né, nesse vídeo, é porque você todo dia destrói uma quantidade enorme de vidas. Você, cada vez que respira, mata não sei quantos mil micróbios, entendeu? Coloca micróbios para dentro e o seu sistema imunológico sai matando esses micróbios. Você não é autossuficiente. Você, para viver todo dia, você mata vegetais, talvez mate animais. Você está o tempo todo destruindo para construir. Né? Isso é Shiva. Né? Shiva é a inteligência da alquimia, né? Da transformação química sempre de uma forma de vida em outra. Né? E Vishnu é aquele que cuida de te preservar no sentido de que você não... como é que se diz? Você não quebre o seu equilíbrio, então você não seja destruído por um resfriado, porque ele agrega força ali, né? Vishnu é um agregador, né? Ele agrega força para você ter reservas para poder responder às ameaças que você encontra pela frente. Então, Shiva é o deus ligado ao chakra do coração, é o regente do chakra do coração. E o Ishana Rudra Shiva, ele é simbolizado geralmente sentado sobre uma pele de tigre, né, envolto de serpentes pelos braços, que simboliza o quê? É geralmente interpretado como aquele que virou senhor dos seus instintos, né, os instintos que estavam nos 3 chakras de baixo. Né? Então, aquele que superou a imposição do hormonal que faz com que a pessoa busque sucesso no terceiro chakra, que faz com que busque sexo no primeiro chakra, o que faz com que busque, sei lá, a satisfação dos prazeres da boca no segundo chakra, enfim, que faz com que você busque satisfação dos seus instintos básicos. Né? O Shiva é uma representação do momento em que você transforma essa relação com a natureza e percebe o quê? Que existe
uma força por trás daquilo que você estava buscando, que você não estava buscando, na realidade, uma relação sexual com outro ser humano, simplesmente você estava buscando uma experiência de intensidade mas que essa intensidade, essa necessidade de intensidade era interna sua, não morava naquela outra pessoa que você estava buscando, achando que era necessária para você poder viver essa intensidade. Então você continua subindo do quarto chakra em diante, descobrindo que o êxtase não é obrigatoriamente só o sexo, né? Na Índia se diz que o primeiro chakra é 99% sexo, 1% êxtase, que conforme você vai subindo, você vai mudando essa proporção, até que o sétimo chakra é 99% êxtase, 1% sexo. Daí, os iluminados, aqueles que chegaram ao auge do sétimo chakra, né, que chegaram a abrir totalmente seu sétimo chakra de uma maneira consciente, ou seja, presentes a essa abertura, ou seja, participantes dessa transformação, desses 7 momentos de transformação químicas dentro dele, que são esses 7 momentos que você vai mudando o seu patamar de energia e de consciência. Quando o sujeito chega no sétimo chakra, os mestres não buscam mais o sexo, ou até mesmo não aceitam mais quando são seduzidos para o sexo, mesmo que não busquem, porque na visão, eu sei que é difícil entender isso se a gente não vive isso, porque a gente tende a medir os outros pela nossa própria medida, né? Mas o outro é diferente, né? O sujeito que chegou no sétimo chakra, ele muitas vezes o depoimento que você tem dos mestres é que seria muito trabalho ficar fazendo sexo para conseguir 1% do êxtase, enquanto ele está vivendo 99% daquele êxtase que alguém viveu 1% através do sexo, né, estando no sétimo chakra. Eu sei que para quem só conhece o êxtase do sexo é impossível imaginar que exista alguma coisa maior, mais significativa, mais preenchedora, mais realizadora, mais satisfatória, mais, enfim, mais plena, né, do que o sexo. Mas nunca houve alguém que tivesse chegado ao sétimo chakra que não tivesse dado depoimento semelhante. Então, leve em consideração a possibilidade de existir, mas também não tome como certo que existe porque algum mestre falou. Não, pague para ver. Faça as meditações sempre se perguntando assim, onde que eu posso chegar com isso hoje? Né? É essa disposição desarmada que vai te fazer chegar lá. Senão você vai tentar chegar no sétimo chakra tendo sempre os alvos que você tinha no primeiro chakra. E eles não se prestam à continuidade da subida, né? Daí o Rudra, né? Daí a encruzilhada, né? Na encruzilhada, às vezes você percebe que para ir adiante naquele caminho é melhor deixar o que houve anteriormente no caminho, né? Para continuar indo naquele caminho é melhor deixar para trás o que está me tornando a viagem pesada, né? O que está enchendo a minha carroça e está fazendo com que ela vá mais lentamente, com que quebre mais a roda, porque está tendo que carregar mais peso, né? A encruzilhada do Rudra tem esse componente, né? Esse componente de o que me serve e o que não me serve, né? Se Rudra é o deus dos remédios, né? O remédio ele exige uma sabedoria da dose, né? Porque o remédio, numa dose pequena, não te conserta e não te faz nada. Na dose certa, ele te deixa saudável. Numa dose maior, ele pode te matar, né? Ele te deixa doente, no mínimo, né? Então, voltando ao Shiva, né? O terceiro nome do Ishana Rudra Shiva, o Shiva, ele é o deus da transformação que, como a gente falou, estava sentado em cima é representado sempre sentado em cima
pele do tigre, a pele que significa o quê? Aparência, né? Então, na verdade, o que ele superou foi a aparência da força para ir buscar a verdadeira força. E no Ishana Rudra Shiva ele é sempre simbolizado com um rio brotando da cabeça dele, saindo, né? O Gandhi, né? Saindo da cabeça dele e saindo. Para que a gente entenda isso, é preciso entender que para o Ganges, o que é o Ganges para o indiano? Né? O Ganges é um rio que nasce nos Himalaias. Ele nasce do derretimento da neve dos Himalaias. Os Himalaias são o ponto mais alto que se pode chegar, né, com as suas próprias pernas no planeta Terra. Os Himalaias chegam, né, próximos a 8.000 metros de altura. 8.000 metros de altura é onde acaba a atmosfera. Né? O ar que a gente respira ele só alcança 8 quilômetros acima da superfície da Terra. E a gente precisa do ar para viver. Nos Himalaias, você está ali no limite do momento onde esse ar não acaba de repente, não é que depois de 8 quilômetros desliga. Não, ele vai diminuindo, vai ficando mais rarefeito o oxigênio nele conforme você vai subindo. Né? Os Himalaias simbolizam o limite entre a vida e a morte, os limites entre a vida terrena e o universal. Porque também é um lugar onde você tem menos filtro, né? O lugar onde você chega com os seus pés, né? Onde você tem menos filtro, porque a atmosfera funciona como um filtro das energias cósmicas. Então ali você recebe mais diretamente as energias cósmicas. Né? Então essa representação do Gandhi saindo da cabeça do Shiva simboliza o quê? Simboliza ele tendo atingido a própria fonte de pureza, de sabedoria pura, incontaminada. Né? Na Índia se diz, e eu não sei se é verdade, porque eu não vivi esse tempo, né? Eu conheço isso de literatura, mas se diz que quando os ingleses iam de navio para a Índia, na ida eles saíam da Índia, paravam no Cairo e se reabasteciam o navio de água no Cairo para poder chegar à Índia. Né? E quando eles voltavam, eles se abasteciam com a água do Ganges, eles não precisavam, segundo a lenda, segundo a literatura, eles não precisavam reabastecer, embora eles parassem no Cairo também, enfim, por outras razões, porque por diversão, porque na Índia as pessoas são muito reprimidas sexualmente. A verdade é que parar no Cairo era no momento em que os indianos todos iam para os bordéis no Cairo para conhecer mulheres mais livres, né, que poderiam levá-los, a maioria deles pela primeira vez, a conhecer o que era a experiência sexual sem como é que se diz, a formatação indiana, que, né, na Índia pouca gente sabe aqui no Ocidente, mas a mulher não tira a roupa para fazer sexo, né? Ela não mostra nem os ombros, né? Ela faz sexo né, com a blusinha em cima, né? Ela levanta a saia para fazer o sexo, né? Então, muitos dos indianos os indianos que iam para Londres nos navios, eles viam pela primeira vez um corpo de mulher nua na frente deles nos bordéis do Cairo. Né? Mas, enfim, isso não importa aqui. Essa é a cultura, momento cultural e dispersivo da conversa da gente. O que importa a gente é a lenda de que a água do Ganges era tão pura que ela abastecia o navio até chegar lá, porque as pessoas beberiam menos porque se sentiriam mais satisfeitas com menos água, né? Elas se preenchiam mais com aquela água. Isso é o símbolo do Ganges. Se é história ou não, não importa, porque o que importa para a gente é o símbolo aqui ligado ao chakra do coração, dessa pureza de água onde o menos nos satisfaz. Então, onde a gente para de buscar querer agarrar tudo, o mundo com a mão, porque a gente passa a se satisfazer com aquilo que é essencial para a gente. Né? Todos nós vivemos querendo pegar tudo com a mão e
e nos esquecemos do essencial, né? Maturidade é basicamente aquele momento em que você volta a se lembrar daquilo que é essencial para você. Shiva é a consciência do que é essencial, é a consciência do que é puro. Né? Se ele é chamado de Deus da destruição, ele é a consciência daquilo que permanece depois que você destrói a forma. Quando ele está sentado em cima da pele do leão, ele está dizendo o quê? Que ele está sentado em cima da pele, da aparência, da força. Né? Por quê? Porque ele, quando ele tira o seu foco do lugar onde a força está aparente, você pode descobrir aonde a força existe de verdade. E aonde a força existe de verdade é em Ish, né? A fonte da palavra Ishana, né? E que alguns chegam a comparar com o isto, né? Que depois virou o id, né? do Freud, né? Mas que antes era o isso do Grodek, né? O médico de quem o Freud tirou a ideia do id, né? Essa força universal, o que é o id, né? O que é o isso do Grodek? Essa força universal que está por trás do ser humano e que ignora o que é politicamente correto, o que é eticamente certo, o que é considerado bacaninha no grupo onde você vive, o que é considerado superior ou inferior no lugar onde você está, e te joga de volta com a natureza original que te orienta em relação a todas as coisas. Então, uma das encruzilhadas de Rudra, né, no chakra do coração, é a encruzilhada de você escolher se você quer ser essencial e buscar o caminho que é essencial para você, ou se você quer se espalhar entre os 4 caminhos. Né? Rudra é considerado, né, enfim, o Chitana todo, né? Na Índia se diz que você tem 5 elementos, né? Os nossos 4 conhecidos aqui, fogo, terra, ar e água, que todas as coisas são feitas, e o último que é o éter, né? Shiva é sempre simbolizado pelo topo da cabeça, né? Porque os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, estão ligados às 4 direções, né, cardeais, né? À frente do seu corpo, à sua direita, à sua esquerda, ao seu de trás, né? O Shiva é sempre simbolizado pelo éter, por um elemento que está, ou a caixa para eles, né, que está virado para o céu, que está olhando para uma direção que é central às 4 possibilidades, das 4 direções para onde você pode ir, né? E por isso é neutra em relação às 4 direções, mas que uma vez que está virado lá para cima, ele lá de cima percebe da onde, né, ele pelo espelho do de cima, né, ele percebe aonde que todos os 4 podem ir. Então, Shiva é também um deus ligado à consciência, né? A consciência mais profunda, né? A consciência do que está por trás das aparências. Então é isso. Ishana Rudra Shiva, né? A consciência da força invisível que está por trás de todas as coisas, né? de como a organização das coisas se acontece, te dá consciência do que é a relação com o universo, te dá consciência de que você sempre esteve integrado ao universo inteiro, e que, na verdade, o que te faz sofrer não é o fato de você estar desligado do universo, é o fato de que você vem se defendendo, por uma razão ou por outra, dessa integração ser fluente, do universo poder se integrar com você da forma que ele quer. No momento que você para de impedir isso, ou seja, no momento que você entra em contato com o seu Ishana, né, com o seu isso, né, essa força original que está por trás de tudo, né? E você tem o Rudra, né? que é o clarão que pode
te fazer perceber, e você tem o Shiva, que é a decisão pelo essencial, você se torna outra pessoa. Você se torna aquilo que você pode ser. Você se torna o primeiro passo para se transformar naquilo que você pode ser. Mas, digamos que o primeiro passo não, digamos o último passo daquilo que você era, né? Mas você ainda não é a outra coisa. Para você ser a outra coisa, você precisa dar o pulo no invisível. Você precisa ter a coragem do Shiva de se transformar numa coisa que você não sabe o que é, numa coisa sobre a qual você não tem garantias, né? Numa coisa sobre a qual você não tem manual para saber como você vai lidar. Você tem que confiar que o fato de você estar em contato com o seu Ishana, né, com o seu isso, né, com essa força originária que está por trás de todas as coisas dentro de você, ela há de cuidar e te dar orientação ou não. Isso aí é um momento da encruzilhada, é um momento de pagar para ver. Alguns vislumbram o que pode acontecer lá e voltam para ficar contando para o resto da humanidade. Olha, que bacana, eu vi isso aqui, outros lá. Outros dizem assim, não me importa o que os outros vão achar de mim. Eu vou dar o passo. Esse é o Shiva. Você pode ter uma visão de Shiva ou você pode se transformar em Shiva. A decisão é sua. Namastê, até o nosso próximo encontro.